chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Você que está ligadinho comigo na 89.9, hoje nós vamos falar nessa tarde acerca do ambiente, tá? Jeremias capítulo 18, verso 1 e 2 e 3 vai dizer assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te falarei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos do oleiro a fazer. Então veio a palavra a mim do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. A palavra do Senhor fala acerca dessa passagem que é muito conhecida, e nós comentamos até ontem na igreja. Eu quero dar uma esticada nela, sobre essa passagem, sobre o vaso. Eu não vou falar aqui quantos barros existem, que forma que foi, não. Eu quero ir direto ao ponto já. O primeiro ponto é que quando Deus fala com Jeremias, a palavra começa dizendo: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, ou seja, Deus já estava falando com Jeremias. Ele já estava falando. E ele disse assim: vai à casa do oleiro, porque lá eu falarei contigo. Ué, mas se ele já estava falando, por que ele tinha que ir lá na casa do oleiro para Deus falar de novo? Por quê? Porque tem lugares, queridos, nós estamos falando aqui de dois ambientes. O primeiro ambiente era a casa de Jeremias, aonde ele estava. Segundo ambiente, casa do oleiro, aonde já havia um oleiro lá, um artesão, que estava fazendo vasos de barro. E Deus mandou Jeremias ir até lá para ver como é que era formado o vaso. E Jeremias percebeu que enquanto o artesão, o oleiro, colocava a mão por dentro do barro e outro por fora para moldar o barro, toda vez que encontrava uma fragilidade do barro, ele tocava naquela fragilidade, uma pedrinha ou uma rachadura. A Bíblia diz que o vaso se quebrava na mão do oleiro. Ele se quebrou na mão do oleiro. E o oleiro, ele pega, amassa aquele barro e faz agora um outro vaso, uma outra versão segundo a vontade dele. Então ele disse para Jeremias: olha, tu está vendo aí, Jeremias? Acaso eu não posso fazer assim com o povo de Israel? Então o que eu quero dizer com você? Existem dois ambientes. Então o primeiro ambiente é o ambiente onde Deus está, aonde Deus fala. E o outro ambiente é onde Deus está e ele se manifesta. Então existem lugares, ambientes que pessoas estão, que Deus está lá. Você sente vontade de chorar, você se emociona, você ouve música, você ouve a pregação, porém Deus está, mas não se manifesta. E quando Deus não se manifesta, naquele lugar não há transformação. Por quê? Porque o ambiente onde está não entendeu o propósito. É igual o povo de Israel. O povo de Israel, Deus estava com o povo de Israel, mas o povo de Israel não entendeu o propósito de Deus sobre a sua vida, então eles se desviavam, eles sempre estavam buscando outros deuses. Querido, se você não cuidar, você vai ser igual ao povo de Israel. Você vai estar dentro do ambiente religioso e vai estar procurando outros deuses. Você vai estar procurando deuses chamados Mamon. Ou seja, quando é que eu procuro Deus Mamon? É quando eu vou para a igreja à procura de riqueza. Quando eu vou para a igreja atrás de coisas e não atrás de Jesus. Quando eu saio da minha casa para ser abençoado. Isso é ir atrás de Deus. Você está usando Deus como um amuleto. E não é para isso que você foi chamado. Então, nesse ambiente onde Deus ele é apresentado como um servo,
como um amuleto que diz que Deus vai dar, se você fizer voto Deus vai dar, se você fazer campanha Deus vai dar, e ninguém é curado, ninguém é transformado, fazem festa 4, 5 dias, 10 dias e não ganham uma alma para Jesus. Deus está nesse ambiente? Está, mas esse ambiente Deus não se manifesta. Tem muita gente confundindo o emocionalismo com o batismo no Espírito Santo. Tem muita gente confundindo histeria coletiva, chororô, com o movimento do Espírito Santo. Querido, o Espírito Santo de Deus não tira a consciência de ninguém, não faz ninguém plantar bananeira, não faz ninguém bater em outra pessoa sem querer. O Espírito Santo é um cavaleiro. E por que eu estou dizendo isso? Porque existe ambiente que você vê movimento, barulho, todo mundo levanta a mão, chora, pula, grita, chacoalha cabelo, mas Deus está ali, está, mas ele não se manifesta. Agora, quando Jeremias ele sai do ambiente que ele está, na sua casa, para ir até a casa do oleiro, aonde Deus se manifesta, lá ele vê o quê? Uma obra sendo concretizada. Ele está vendo Deus transformar, pegar um vaso e começar a moldá-lo de dentro para fora, porque o vaso ele é moldado de dentro para fora. E conforme o oleiro vai preparando o seu interior para que ele tenha sustento para o lado de fora, cada vez que ele acha algo fraco, uma parede mais fina, ele destrói para começar de novo. Ou seja, o que é essa sensibilidade, o que é essa imperfeição do vaso, e ele se quebra na mão do oleiro? Trazendo para nós hoje, são aquelas feridas, são aquelas palavras, são aquelas pessoas que você não perdoou. E quando você não perdoa, quando você não deixa Deus tocar para transformar, Deus é obrigado a tocar nessa ferida e te desmanchar. Só que, querido, quando Deus nos desmancha, quando Deus nos quebra na mão dele, ele nos forma um outro tipo de vaso. Vaso para uso, um vaso para honra. Então existem pessoas que infelizmente elas não conseguem se entregar na mão do oleiro. Ela não deixa o oleiro, que é Cristo, colocar as mãos no seu coração e tocar naquilo que mais dói. Tem pessoas que não querem tocar em feridas. Aí elas não tocam, elas não confessam os seus pecados. Elas escondem seus pecados. Enquanto elas fiquem com seus pecados não confessados, elas não conseguem a libertação, elas não conseguem sair da droga, não conseguem sair do cigarro, não conseguem sair da pornografia, não conseguem sair dos vícios, não conseguem largar a murmuração, não conseguem largar a inveja, não conseguem largar a soberba. Por quê? Porque ela não deixa o oleiro tocar dentro do vaso e moldar de dentro para fora. Então, quando eu tenho que entender que eu tenho que fazer uma autoanálise da minha fé. Querido, você tem que fazer isso todo mês, todo ano. Eu faço todo ano, porque eu não posso me permitir de estar num ambiente onde Deus está, porém ele não se manifesta. Porque se Deus não se manifestar na minha vida, logo eu não vou viver o sobrenatural e eu não vou estar sendo transformado pelo Evangelho para a salvação. Eu vou ser apenas mais um membro de uma denominação, um membro que não faz nada, um membro que não dá fruto, um membro que vai no domingo, senta no banco e fica assistindo uma pregação, vem embora, não tem uma vida espiritual em casa, não consegue orar para curar alguém, sempre está pedindo oração para os outros, porque esse vaso, ele não está pronto, ele ainda está lá na reserva, ele não deixa o oleiro trabalhar. Porque, querido, Deus nunca vai tocar em algo que você não aceita. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 6, verso 9, vai dizer que
Isaías, quando morre o seu tio, o rei Uzias, ele diz que Isaías entra no templo e enquanto ele ora, ele vê o alto sublime trono, acima ele vê os querubins, abaixo do trono ele vê os serafins, que tinham 6 asas, 2 cobriam os pés, 2 voavam e 2 cobriam o rosto. E ele dizia: ai de mim, homem de lábios impuros, que moro no mundo de impuros lábios. E a palavra de Deus diz que Deus dá uma ordem ao anjo, ele desce, vai embaixo do trono, pega uma brasa viva e toca nos lábios de Isaías para purificá-lo. Ou seja, Deus só toca aonde você reconhece. Deus não pode transformar você se você não reconhecer que você precisa de ajuda. Deus não vai tocar no teu casamento se você não reconhecer que você precisa mudar. Porque casamento é um trabalho de 2 pessoas. Eu tenho que mudar primeiro, não posso esperar pelo meu cônjuge. Ele tem que ver a mudança em mim. Agora, se eu não tenho mudança, como é que eu quero que ele ou que ela mude? Então, eu preciso mudar. Eu preciso. O vaso que está na mão do oleiro, ele tem característica. Qual é a primeira característica? Ele não sai da presença do oleiro. Ele não sai das mãos do oleiro. Ele sempre fica nas mãos do oleiro. Ele não vai perder culto para ficar em casa assistindo televisão. Porque primeiro, quando você falta um culto, querido, você está perdendo primeiro princípio da promessa. Qual que é? Aonde 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, eu estarei. Então, você está trocando a presença do oleiro, que pode transformar a tua vida com uma palavra, transformar a tua casa com uma palavra, para ficar em casa. Pastor, mas eu estou cansado. Demonstra o quanto você ainda não conhece a misericórdia de Deus. Quando você entende o que é a palavra graça, por isso que eu digo, tem muitos cristãos, querido, muitos evangélicos que estão na igreja há 10 anos, 15 anos e não entenderam a palavra graça. Ainda estão atrás de ritos, cerimônias e querem ser abençoados. Quem não entende a palavra graça, fica correndo de igreja em igreja para ver se profeta fala com ele. Quem não entende a palavra graça, você olha num banner, vai estar escrito lá, levita fulano vai cantar. Não entendeu a palavra graça. Pregador, profeta, Chico Bola de Fogo, não entendeu a palavra graça. Ou seja, esses ambientes aí não entendeu o que é a graça. A palavra graça quer dizer favor não merecido. Ou seja, quando eu ando pela graça, eu não ando mais segundo a lei, eu não ando mais pela minha vontade, mas eu ando pela vontade do Senhor. E eu quero terminar desenhando para você 2 coisas aqui. Duas pessoas na igreja. Tem 2 pessoas sentadas no banco. As 2 pessoas fazem a mesma coisa, mas uma entendeu o que é graça, a outra não entendeu. Aquela que não entendeu o que é graça, eu pergunto para ela: por que você chega cedo, por que você chega tarde na igreja? Ela fala: porque não deu tempo, eu estava fazendo outras coisas e eu cheguei agora porque é o momento que deu. Ou seja, essa pessoa, ela não tem compromisso com Deus, então ela chega na casa de Deus a hora que ela quer. Se ela é atrasada para chegar no momento mais importante, que é cultuar o Deus que vai levar ela para o céu, essa pessoa provavelmente ela chegou atrasada no seu relacionamento, chegou atrasada no seu trabalho, chegou atrasada em tudo na sua vida. Tudo na sua vida é atrasado. Toda pessoa que não tem compromisso com Deus em horário, ela é atrasada em outros fatores, em outras áreas. Pode analisar, se você é uma pessoa que costuma chegar atrasado num culto, a tua vida toda é atrasada, porque você não entendeu ainda a graça. Se você não entende o compromisso com Deus, você jamais vai ter compromisso com o homem. Se você não consegue ter compromisso e temor a um Deus que você não vê, imagina com o homem que você vê. E eu posso perguntar para essa pessoa que ainda não entendeu: por que você louva? Eu ergo a mão e louvo porque a vitória está nos louvores. Eu quero receber minha vitória, então levanto as minhas mãos. Por que você dobra o joelho? Eu dobro o joelho porque eu quero ser abençoado. Eu quero que Deus me abençoe.
Por que você está no departamento? Eu estou no departamento porque eu quero fazer para Deus me abençoar. Quanto mais eu faço para Deus, mais Ele vai fazer para mim. Então, eu acabei de narrar uma pessoa que não entendeu o que é a graça. Agora, no mesmo culto, tem uma pessoa do lado que entendeu o que é a graça. Essa pessoa, ela chega 15 minutos antes, meia hora antes. Dobra o seu joelhinho, ora. Na hora do louvor é a primeira a se levantar, porque não se adora ninguém sentado. É falta de respeito você receber uma autoridade sentado. Então, quando Deus desce no templo para receber o louvor, eu tenho que estar de pé para receber Ele. Vai num julgamento e fica sentado quando entra o juiz para ver o que vai acontecer com você. Então, quem entendeu que a palavra graça, quando começa o louvor, ele já se coloca de pé, que a palavra louvor quer dizer elogio, é para elogiar alguém. Então, não é para elogiar o homem, é para elogiar Deus. O louvor é para cima, não é para baixo. Então, levanta as mãos e adora, começa a glorificar. E eu posso perguntar para essa pessoa, por que você adora? Ela fala, eu adoro porque eu sou grato, eu adoro porque eu preciso elogiar, porque Ele morreu por mim. Eu não era merecedor, então eu não tenho ouro nem prata, mas eu estou aqui para adorar, para dar o que eu tenho de melhor, o meu louvor a Ele. E eu pergunto para a pessoa que entendeu, por que você se ajoelha? Ela diz, eu me ajoelho porque eu tenho gratidão, eu me jogo aos pés dEle, eu não posso viver sem Ele, Ele é o meu bem maior. Ele morreu por mim naquela cruz. Eu estava prestes a ir para o inferno, mas Ele salvou a minha casa, Ele salvou a minha vida, Ele salvou o meu trabalho, Ele salvou meu casamento, Ele me curou de uma enfermidade. Eu tenho que me humilhar a Jesus, eu tenho que me quebrantar, eu preciso adorá-lo, eu preciso sentir a sua presença, eu preciso ouvir a sua voz. Então eu me dobro de joelho por gratidão, porque eu preciso. E eu pergunto para essa pessoa de novo, por que você está no departamento? E ela vai dizer, porque há um fogo dentro de mim, que não me deixa ter paz. Eu preciso fazer algo em prol do reino. Eu preciso participar do corpo de Cristo. Eu preciso fazer algo. Eu preciso dar fruto. Assim como Deus usou alguém para me ganhar, para hoje eu estar aqui, agora eu preciso ser esse alguém para ganhar a outros. É por isso que eu preciso fazer parte de um departamento, porque eu quero ser útil para o reino de Deus. Eu tenho talentos, Deus me deu mãos, pernas, me deu ar para eu respirar. Eu preciso fazer algo, movimentar, ajudar a movimentar o corpo de Cristo para alcançar mais pessoas. Agora eu te digo, qual das duas que eu te apresentei está correta? A que vem para a igreja para ser abençoada porque não entendeu, ou aquela que vem por gratidão? Jesus diz, é melhor dar do que receber. Essa frase, venha para a igreja para ser abençoado, é uma frase mentirosa. Jesus nunca pregou isso, nem os seus discípulos. Isso é um jargão religioso. Então existem ambientes que Deus está, você chora, se emociona, sente paz, mas só que Ele não se manifesta. Agora tem ambiente que Deus, além de estar, Ele se manifesta. E quando é que eu sei que Deus se manifesta? Porque aonde eu estou tem batalhas, tem lutas, mas tem milagres, tem pessoa toda semana aceitando Jesus, porque a palavra de Deus diz que aquele que beber da sua água, rios de água viva fluirá do seu interior. Querido, não tem como eu ser um homem, uma pessoa de Deus, se não fluir a água do meu interior. Se eu não tenho essa sede de pregar, se eu não tenho essa sede de estar na presença, se eu fico colocando empecilho, usando meu filho como meu filho, minha filha, usando meus parentes, usando a minha casa, usando o meu cachorrinho como desculpa para não estar na presença de Deus, é porque eu não entendi o que é salvação. E se eu não entendo, é lógico que eu não sou grato. Eu preciso ser grato. Eu preciso entender o que é a graça. Então que nessa tarde, que essa palavra venha tocar o teu coração e você venha entender o que é a palavra graça. Favor não merecido. Como é que você quer usufruir
do sobrenatural de Deus, se você não entendeu nem para que você foi chamado. Você está perdido na igreja. Irmão, olha quanto tempo você está na igreja. Quanto tempo de fé. E você sempre na mesma tecla, não vai para frente nem para trás. O problema não está em pecados ancestrais, o problema está em você. Você precisa abrir o coração. Você precisa permitir Deus fazer. Se você não permitir, Deus não fará. Se você não reconhecer, Deus não tocará. Então nessa tarde, que você venha reconhecer que você precisa do Senhor Jesus, que você precisa que o Senhor venha trazer algo novo, um renovo. E o renovo não está naquela música que fica puxando o teu saco, dizendo que tu é um espelho. Não, você é um espelho. Não, você não é espelho, querido. O pecado nos tirou isso de nós. Quando o homem pecou, nós perdemos a imagem e semelhança de Deus. Somente o Espírito Santo pode trazer isso de novo. Os frutos do Espírito que está em Gálatas, capítulo 5, verso 19. Lá tem os frutos da carne e os frutos do Espírito, que é amor, mansidão. Então, querido, que Deus venha tocar teu coração, meu amado, minha amada. Que você venha entender nessa tarde que Deus tem o melhor para você. Mas entenda, cuidado com os ambientes que você tem frequentado. Cuidado com os ambientes onde você está. Não é só... Eu tenho um ditado que eu sempre falei por onde eu passei. Barulho de prato na mesa não quer dizer que não tem comida. Às vezes é só alguém guardando a louça. Irmão, o congresso foi uma benção, pastor. Meu Deus, caiu um fogo do céu. Aí tu pergunta, quantas almas para Jesus? Nenhuma. Então não foi uma benção, irmão. Festa para crente. Se não tem fruto, não é bênção. Tem que ter fruto. Não adianta você fazer festa enquanto você está fazendo festa dentro de quatro paredes. O povo está morrendo na rua. O mendigo está lá passando fome e precisando de uma palavra do céu, não a palavra da terra, para mudar de vida e voltar para a família. A prostituta está esperando por você, para você dar uma palavra para ela mudar de atitude. A palavra de Deus diz que a palavra dele nunca volta vazia. Então você olha para ela, só você fala, olha querido, Deus tem um plano para a tua vida. Deus quer te usar como canal de bênção e você está querendo ficar amarrado dentro de quatro paredes. Tem gente que está igual Lázaro, irmãos. Lázaro era o melhor amigo de Jesus, mas ele morreu. E quando ele morreu, ficou dentro de um sepulcro por 4 dias. Tem gente que é amigo de Jesus, mas está igual Lázaro, está morto, está enrolado, está lá dentro. E Jesus está dizendo para você, ô meu melhor amigo, minha melhor amiga, sai de dentro do sepulcro, sai dessa fé morna, morta. Irmão, fé morna, o morno não é um frio que está esquentando, mas é alguém que era avivado e está esfriando. Que nós possamos entender nessa tarde. Deus quer te colocar num ambiente onde Ele se manifeste, não só onde Ele está. Porque está em todo lugar. O Senhor está nas ruas. Não tem um lugar onde Deus não está. E por que Ele não se revela para mim, pastor Fabiano? Porque Deus só se revela àqueles que o buscam e que o temem. Se você buscar o Senhor, Ele se revelará a você. Amém? Eu quero orar com você agora. Vamos orar? Glória a Deus. Vamos entrar em oração. Senhor maravilhoso, nós te exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Derrama sobre nós a tua graça e teu amor. Vem sobre nós, Senhor, com a tua graça. Espírito Santo de Deus, que essa palavra venha de encontro a todos aqueles que estão ouvindo. Aleluia. A todos os ouvintes da 89.9. Abre o entendimento dos teus filhos nessa tarde. Tira, Senhor, tira toda a religiosidade. Tira todo o espírito de soberba.
todo espírito de dúvida. Transforma, Senhor, a vida deste homem e desta mulher, para que eles venham te conhecer de verdade, Pai. Derrama a tua graça, o teu amor sobre essa pessoa. Traz o renovo, Senhor, em nome de Jesus. Traz o renovo. Abençoa a casa dessa irmã, desse irmão. Que eles venham ter um encontro contigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe tua vida, querido. Fique com essa oração. Vamos adorar o Senhor.